obrigado. No entanto, já que estamos a falar da África do Sul, eu gostaria de conectar este tema à viagem que foi efetuada recentemente em outubro, porque nós, particularmente, fizemos uma sondagem e percebemos que havia muita expectativa, ou ainda continua a haver, no caso, há muita expectativa da parte da comunidade apostólica, porque acredita-se que a viagem efetuada em outubro para a África do Sul deveria trazer novos ares. Nós todos compreendemos que a Igreja da Fé Apostólica em Angola tem passado por imensos problemas, não sei se é o termo correto a ser usado, onde desde a sua fundação em Angola sofreu várias divisões. E prontos, esses problemas continuam até os dias de hoje, se é que eu posso dizer. E quando recebemos o convite para integrarmos a caravana do Supervisor Nacional para a África do Sul, o convite foi dirigido pela Direção Internacional da Igreja, nos sentimos comovidos porque entendemos que não só seria uma viagem, mas era uma responsabilidade que nos estavam a passar, porque depois teríamos a responsabilidade de trazer os resultados à comunidade apostólica em Angola. E nós fomos à África do Sul, conversamos com o Supervisor Internacional Adjunto, o Reverendo Jeremias Sande, conversamos com o Supervisor de Moçambique, o Reverendo Miguel Mabote, conversamos também com outros líderes que lá estavam, sobretudo da região norte e da região sul do Limpopo, para podermos compreender taxativamente qual é a visão que se tem da Igreja em Angola e principalmente no que concerne ao fator liderança. Nós gostaríamos que o nosso líder, no caso o Reverendo Samuel Paquis, pudesse fazer uma breve abordagem sobre a viagem efetuada à África do Sul recentemente, os resultados, porque uma das perguntas que o público quer saber é: tá bom, foi-se à África do Sul, como é que estamos? Qual é o resultado? Até porque recentemente foi realizada uma outra conferência na África do Sul também. No entanto, estas atividades, que muitas das vezes não são muito bem esclarecidas, digo as recentes, estão a causar alguma confusão no seio da comunidade apostólica e sobretudo nos jovens. Os jovens estão expectantes e querem saber em que estado está a Igreja da Fé Apostólica em Angola. Mas eu gostaria que o líder começasse por fazer uma breve abordagem sobre a viagem realizada recentemente na África do Sul. Ok, muito obrigado. A viagem da África do Sul que nós fizemos no mês de outubro aconteceu num momento, podemos assim dizer, histórico e crucial da vida da Igreja, não só, digamos, aqui em Angola, como também na própria África e no mundo. É do conhecimento de todos que há um tempo essa parte a Igreja em Angola particularmente foi atravessando vários problemas de liderança, como também praticamente a evidência da divisão era muito notório, e essa situação se estendeu, digamos assim, a outros países da África, no caso a Namíbia, a Botsuana, o Zimbábue, mesmo a Zâmbia. Mas o que é que acontece? A Igreja atravessa uma situação neste tempo, no caso,
de uma luta que a capa é como se fosse uma luta de liderança, mas a realidade é a luta entre o bem e o mal. Posso assim dizer. A igreja tem um padrão desde a sua fundação e que, tal como desde o princípio que a igreja sai do Reino Unido e vem para a África, e aquele espírito, digamos assim, secular dos líderes africanos atingiu também alguns líderes aqui na África, no sentido de se posicionar ou tomar decisão de independência, podemos assim dizer, no sentido de criar uma igreja africana, uma igreja que se desfaça do padrão da fundação da própria igreja. Portanto, aí está onde, depois desses problemas se agudizaram, quer em Angola e em outros países, infelizmente, o então líder da região sul toma um posicionamento de ser independente, em criar uma igreja só africana, ou seja, uma igreja só de África que não tem digamos, uma dependência espiritual da Inglaterra, uma igreja apenas tipicamente dos africanos, e especificamente para os africanos. Foi aí que nós assistimos que sabemos que a igreja, desde o falecimento do reverendo Samuel Otamo, quando se estabeleceu, quando se nomeou o reverendo Kalundo, que é uma história também que tende atenção ao tempo, não vamos detalhar como foi, mas que quando ele foi designado numa circunstância em que o reverendo Samuel Otamo, antes do seu falecimento, tinha deixado um testamento de uma recomendação de que quem devia o substituir devia ser o reverendo Cebosa na altura. Ou seja, deixou dois nomes, o reverendo Cebosa e o reverendo Hércules Kumalo, como dois candidatos para o substituir. Mas infelizmente, como na altura o reverendo Dankele, os pastores reunidos na África do Sul, ele disse que, bom, apesar, ou seja, tendo em consideração a recomendação do reverendo Samuel Otamo, eu pessoalmente, como reverendo Dankele, não conheço nenhum deles. A única pessoa que eu conheço é o reverendo Kalundo, que sempre acompanhou o reverendo Samuel Otamo aqui na Inglaterra. E aí, quando este e outra pessoa opinou que não, então, já que ele que é conhecido, então devia ser ele. Mas outra pessoa dizia que não, mas há nome sugerido, etc, etc. Então foi aí, para acomodar e tentar evitar qualquer, digamos assim, desinteligência, então é onde designa-se o reverendo Otamo Kalundo como supervisor para a África, e entender, já que o reverendo Cebosa e Kumalo haviam sido designados como candidatos, então um deles que vai ser vamos subdividir a região sul e norte, em que a região sul o reverendo Cebosa supervisiona, na altura foi como ele que estava em Davidson na altura, o reverendo Kumalo KwaZulu-Natal, que está em Davidson, na capital, seja o líder da região sul. E na região norte devia ser o reverendo Gerald Munguni, que foi então supervisor do Zimbábue. E naquela altura o reverendo Gerald Munguni é a pessoa que supervisionou inclusive em Angola, porque os líderes todos que foram enviados para aqui, para Angola, foram enviados pelo Gerald Munguni. Então havia sido recomendado que Gerald Munguni devia ser o líder para a região norte. Infelizmente, a recomendação dada ao reverendo Kalundo entende nomear o reverendo Maputa, não Geraldo Munguni.
Foi ali onde, e o reverendo Gerardo Mongo já havia sido confidenciado pelo reverendo daquele que ele que devia ser o homem da região norte. Quando viu que esta expectativa foi defraudada, ele próprio corta a relação. Se as pessoas acompanharam, o Zimbábue cortou relação com a região norte até a morte de Gerardo Munguni. Só depois da morte de Gerardo Munguni é que o Zimbábue voltou, mas do contrário cortou por causa dessa decepção e que ele prestava conta diretamente à Inglaterra devido a essa mesma situação. E quando a situação, indo direito para a questão, surge, é que o reverendo Cebosa entende criar, ou seja, ele cria um projeto de criar uma igreja africana, mas que do outro lado mostrava que estava em conexão com a direção internacional, do outro lado, de uma maneira assim, aos bastidores, fazia o trabalho de criar uma outra igreja, até porque nós fomos descobrir que em 2021, ele faz o registro, faz um novo registro da igreja, como se fosse uma igreja fundada na África, onde ele é o fundador. Em que esses registros depois foram revogados, porque já existe registro de 1911 aí nos arquivos da África do Sul. Então, este o recente foi, digamos assim, revogado. Tudo sai à superfície quando o reverendo Cebosa entende interferir na região norte ao desautorizar a direção da igreja e designar ou consagrar alguém que, primeiro, não é da jurisdição dele, e segundo, é alguém que já não fazia parte, digamos assim, do órgão da igreja. E ao fazer isso, a direção internacional fez um inquérito onde o questionou para lhe explicar o que significava o que ele fez, qual é a intenção, e ele diretamente declarou que ele o fez mesmo por consciência, porque estava, digamos assim, numa empreitada de combater Samuel Pakis, de combater Jeremias Sande, e inclusive foi chamando nomes o reverendo Dankeli, e isso não é por telefone, está escrito, nós temos essa carta que ele mandou, de ofensa mesmo. Mesmo assim, a direção internacional lhe deu oportunidade, um tempo para ele refletir e revogar o posicionamento dele, mas insistentemente ele se declarou. Foi aí que a direção, nos termos das medidas disciplinares do regulamento da igreja, teve que ser disciplinado. Primeiro foi suspenso do cargo que ele ocupava, dando-lhe 20 dias, caso ele revogue a posição dele. Mesmo assim, insistiu e definitivamente ficou decidido, ou seja, decidiu mesmo se rebelar abertamente contra a direção internacional. E já era um complô. Sabe que na Namíbia tem um grupo rebelde, aqui em Angola tem um grupo rebelde, Zimbábue tem um grupo rebelde, na Zâmbia tem um irmão, Ngoma, que foi disciplinado na igreja, não tem congregação, é só ele a casa dele, mas o grupo rebelde o considera como o supervisor da Zâmbia e juntou-se ao grupo, esse grupo todo, e que está decidido em criar uma igreja africana, que nessa altura todo um esforço, e foi aí que, depois de se tomar a medida ao então líder da região sul, a direção da igreja teve que designar uma outra pessoa, que é o reverendo Hercule Kumano. É uma pessoa respeitada. Primeiro que foi um dos candidatos
na altura que se designou Paulo Cebosa. E é um homem muito respeitado na África do Sul, fiel, e desde sempre teve um posicionamento em preservar o padrão da igreja. E eles declaram mesmo que nós nunca vamos nos desviar no padrão da igreja que nossos avós, nossos pais nos ensinaram para criar uma nova coisa. E foi designado. Ao ser designado, então, houve a necessidade dele ir para a Inglaterra, junto ao reverendo Noah Simanga, que é da região norte, mas infelizmente, como o Zimbábue e o Reino Unido até hoje, as relações, por causa das ações, não é salutar, e o reverendo Simanga foi-lhe negado o visto e não conseguiu ir para a Inglaterra para se juntar ao reverendo Kumalo, para os dois serem consagrados lá. E foi aí que teve que se fazer uma adaptação em fazer um programa na África do Sul, onde a região norte, e como se propagava aquela situação de que o norte e o sul estão separados, etc. Aliás, o Paulo Cebosa, como tinha esse projeto desde sempre, quando a direção internacional sempre lhe solicitou para ajudar a resolver o problema do norte, ele sempre disse que não, eu não posso me envolver no problema do norte, porque senão o problema do norte vai vir aqui no sul. Mas infelizmente ele próprio que se interferiu ao consagrar alguém que não devia, fora da jurisdição dele, e criou este problema que criou. E então, a partir daquele momento, porque o norte e o sul não tinham comunicação, porque ele tinha vedado. Mas para quebrar esta barreira, programou-se este evento que se realizou na África do Sul, onde toda a África estava presente. O único país que não estava presente é o Congo Democrático, porque o supervisor Kabongo, na altura, naquela fase, ficou doente e não tinha como viajar. Mas todos os outros países do norte e do sul estavam presentes na África do Sul, estávamos todos lá, e fomos com o objetivo de apresentar o reverendo Hércules Kumalo como supervisor regional da região sul, e também terminar o que devia ter sido feito na Inglaterra com o reverendo Noah Simanga, e que o reverendo Sandy, na qualidade de supervisor internacional adjunto, foi delegado pelo reverendo Dagli para consagrar o reverendo Simanga na nossa presença, mesmo lá na África do Sul. É o que aconteceu, para dizer que o objetivo deste encontro na África do Sul foi, primeiro, de formalizar a apresentação do novo líder da região sul, e também consagrar o reverendo Noah Simanga como líder da região norte. Segundo, o terceiro objetivo foi de unir as duas regiões, norte e África, para, de mãos dadas, doravante começarem a trabalhar juntos. Os dois líderes supervisores regionais trabalharam juntos para estes reportarem à direção internacional. Portanto, foi um encontro histórico para dizer que, na véspera da realização deste mesmo evento, o grupo rebelde entendeu, junto do Tribunal Supremo de Joanesburgo, impedir que este evento não se realizasse, mas infelizmente já não tinham autoridade em nome da Igreja Fé Apostólica em interditar qualquer tipo de atividade. E realizou-se pela primeira vez desde os anos de 1997 que a sede de Davidton não recebe diferentes líderes africanos. Nós estávamos aí presentes, para além da própria África do Sul, estava a Suazilândia, Lesoto, Moçambique, e na região norte estávamos Angola, Namíbia, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, Concepção,
Congo Democrático, que por imperativo de doença o supervisor não conseguiu. E neste evento todos nós presenciamos de como as duas regiões ficaram precisamente unidas, a igreja ficou unida. Um dos assuntos, um dos aspectos muito importantes que nós presenciamos e testemunhamos é o compromisso do reverendo Hércules Kumalo em permanecer na fé, e visão da Igreja Fé Apostólica, em defender o manual da Igreja, em defender os símbolos da Igreja, em defender a doutrina da Igreja e em, precisamente no seu exercício, agir em conformidade com o manual da Igreja, na doutrina da Igreja, sem se desviar e continuamente respeitar a direção internacional, portanto, consolidando o princípio, ou seja, a premissa da Igreja Fé Apostólica de One Body. One Body significa um corpo. Um corpo é desde a sede internacional até o que nós chamamos de raiz, até precisamente a todas as congregações espalhadas a nível do planeta. Portanto, não pode se falar One Body quando você próprio se auto-exclui da raiz. E quando você não faz parte da raiz, significa que você não é parte desta árvore, você não é parte deste corpo. E a igreja atualmente, podemos assim dizer, desde o evento de outubro na África do Sul, a igreja está unida do sul ao norte, junto à direção internacional. Portanto, doravante, aquilo que são os resultados deste encontro que tivemos na África do Sul, depois da reunião de todos os supervisores dos países, nós adotamos no sentido, nesse preciso momento, se veres as fotografias da recente conferência que a nossa igreja realizou na sede em Davidson, vai ver que todos estão sentados com cadernos, livros e manual. É o compromisso que a África do Sul tomou, porque desde o momento que o Paulo Cebosa estava lá, não tinha adotado o manual da igreja, porque queria criar uma outra igreja. Aliás, ouvimos relatos que criaram outra igreja. Nesse momento só não se muda, não se troca o nome e os símbolos, porque a congregação sabe que converteu na Igreja Fé Apostólica. Hoje dizer que a partir de hoje o nome mudou, poucos vão aceitar que mudem o nome, mudem os símbolos assim repentinamente. Então, nesse momento, a luta está em se apropriar dos símbolos e o nome da igreja. E como naquela altura o Paulo Cebosa não tinha adotado o manual da igreja, nesse momento, desde o último encontro que tivemos em outubro, a África do Sul, a região sul, tomou a decisão de adotar o manual da igreja. Por isso que nessa conferência que eles tiveram foi uma conferência de líderes e pastores e diaconisas, onde durante toda a conferência foi seminário e treinamento da igreja no manual. E se ver todas as fotos vai ver que quer as mamás, quer os papás, líderes, dirigentes, todos estavam sentados para estudar o manual da igreja, todos estudar o manual da igreja, estudar a real doutrina da Igreja da Fé Apostólica. Portanto, este é o esforço que se está. Depois deste passo, desta fase, a África do Sul, haverá um momento que nós teremos uma conferência conjunta, ou seja, para além da região sul realizar a sua conferência, a região norte realizar a sua conferência, haverá uma conferência geral, onde o sul e o norte estaremos todos reunidos, onde trocaremos experiência, haverá seminário, treinamentos de líderes, etc, etc. Portanto, para dizer que nesse exato momento a igreja na África, quer a região norte, quer a região sul, está unida num só corpo, numa só doutrina,
numa só igreja, num só símbolos, portanto, conectado à raiz dessa igreja, que é o Reino Unido, que é a sede internacional.